Olá, pessoal! Nesta aula vamos falar sobre como inserir elementos dentro do meu texto sem ser textos, tá? Então, como inserir imagens, objetos, tabelas, gráficos, entre outros. Então, como é que eu posso inserir esses tipos de elementos? Vocês podem já verificar aqui na opção de menu, o menu Inserir. No menu Inserir, ele já mostra as possibilidades do que vocês podem colocar no texto de vocês. Vou começar pelo básico, que é uma figura, uma imagem dentro do meu texto. Estou falando sobre a Harriet Tubman, aí escolhi a imagem, inseri. Na parte de imagem, se eu vim aqui em propriedades, ele vai alterar a propriedade para as propriedades da imagem. Tanto para a área que vocês estão utilizando, se vocês querem preencher essa área ou não, se quer trabalhar com transparência na área em que essa imagem ela foi colocada. Na figura em si, na imagem, vocês podem aumentar e diminuir brilho e contrastes. Aqui o brilho, tá para 0. O contraste, certo? O padrão de cor, pode colocar preto e branco, escala de cinza, efeito de marca d'água, tá, para o padrão. A transparência da imagem, tá, aqui. As cores, o padrão RGB, certo? O vermelho, o verde e o azul, vocês podem incrementar um pouco cada uma dessas cores para dar um determinado efeito desejado, mexer nas cores que ela vai possuir. E aqui a gama, ou seja, a definição exata de quanto de mescla desses tons vocês vão utilizar. Com relação à disposição dessa imagem em relação ao texto, temos essas possibilidades aqui, que é um texto em cima e abaixo da imagem, a imagem no meio da página, podendo ter elementos de texto nas laterais, como está agora. Tá? Então, ela vai ser toda rodeada de textos. Posso colocar o ideal para dentro dessa página, para que não fique tanto texto ou quebras dele. A imagem, o texto antes da imagem ou depois da imagem, através da imagem onde ele vai ficar atrás, tá? E nessa daqui o ideal entre elas. Eu vou colocar a opção de antes, então ele vai mostrar esse daqui. Eu vou colocar a opção de página e deixar aumentar o texto mesmo para o meu trabalho. Tá? Vocês podem mexer à vontade nela e definir qual o espaçamento entre a imagem e o texto, certo? O texto aqui, um espaçamento maior que eu coloquei. O tamanho da imagem vocês podem mexer manualmente, usando o cursor, ou podem definir exatamente qual é a largura e a altura dessa imagem, além da rotação dela, se vocês quiserem realizar uma rotação dela dentro do texto. O alinhamento também é possível. O alinhamento dela com relação à página, se ela vai estar alinhada à esquerda, se está centralizado, alinhada à direita, abaixo da página, no meio da página, na parte mais superior à página, certo? Deixar alinhado à esquerda, como está aqui. E pode colocar, se tiver várias imagens, vocês podem dispor, seja colocar ele à frente ou atrás. E por fim, inverter horizontalmente, inverter verticalmente. Tá? Então, essas são todas as possibilidades que vocês têm para trabalhar com a imagem, para editar essa imagem. Outra opção de elementos para serem inseridos dentro do texto, aqui do lado direito também, ó, galeria, onde nesse ponto vocês têm várias possibilidades de elementos e formas para serem inseridas. Aqui, por exemplo, só selecionar o que você quer puxar e arrastar, e ele vai ser trabalhado como se fosse uma imagem. Então, vocês têm na parte de propriedades toda a propriedade para alterar a cor, espessura de linha, questão de transparência, posição, tamanho, tá? Com a tamanho e posição com relação ao texto, do mesmo jeito que trabalhamos também com figuras. Uma terceira possibilidade que temos para inserção é um gráfico. Inserir gráfico. No gráfico a gente trabalha do mesmo jeito que vocês trabalharam com o Impress.
certo? Então, clicou no gráfico, na parte de propriedades, aqui, ele já vai mostrar a área e a disposição do texto com relação ao gráfico. Com o gráfico selecionado na opção de propriedades, do lado direito, tá? Vou clicar novamente nele. Então, 2 cliques. Então, ele vai mostrar as propriedades do gráfico, que são o tipo do gráfico, então vocês podem alterar à vontade, o tipo de linha que está sendo utilizado, os elementos, como títulos, inserir o título, inserir subtítulo, remover eles, a legenda, se a legenda está à direita, à esquerda, acima, abaixo, os eixos que vão ser apresentados, a cor da área do gráfico, tá? Se vai existir uma transparência ou não dentro dele. Então, todas essas possibilidades de edição, de design do gráfico, vocês podem realizar na parte de propriedade. Além disso, lógico, preciso trabalhar com os dados. Para trabalhar com os dados, é só clicar com o botão direito no gráfico e abrir aqui, ó, tabelas de dados. Em tabelas de dados, vocês organizam, colocam os valores necessários, podem inserir colunas, inserir linhas, inserir séries aqui dentro. Aí alterar o gráfico da forma desejada. E o que é que eu posso fazer com relação a esses elementos gráficos? Eu posso inserir legenda. Ao invés de colocar um texto qualquer embaixo da legenda, eu posso deixar ele atrelado, vou copiar esse texto aqui que era da legenda, atrelado a essa imagem. Como é que eu posso fazer isso? Botão direito na imagem que eu quero utilizar, inserir legenda. Em inserir legenda, vocês podem colocar o título da legenda aqui, selecionar a categoria, se eu quero que seja uma figura, se eu quiser que seja uma ilustração, tá aqui. Se eu quiser dar um outro nome, vocês podem também, ó, tabela, deixa eu deixar em figura. Se vocês quiserem um outro nome de categoria, é só clicar aqui na parte de categoria e escrever o nome que tiver interesse, por exemplo, fotos. Tá? Então, fotos vai aparecer aqui, ó, a visualização de como essa legenda ela vai ser inserida dentro do texto. Fotos, porque vai ser a primeira que está sendo utilizada, e a numeração vocês podem escolher, se querem algarismos arábicos, búlgaros, romanos, o que vocês desejarem. Essa separação entre a legenda, o nome da categoria e número, e o resto do texto da legenda, vocês podem definir qual é o separador. Posso colocar, por exemplo, 2 espaços e um traço. Tá? Ou então os 2 pontos que ele estava, vou deixar um hífen aqui no nome. E a posição, se vai estar embaixo ou acima da imagem. E vou dar OK, ó, ele já inseriu e colocou junto com essa imagem que eu estou trabalhando. Então, se eu levar a imagem para qualquer outra posição, a legenda vai junto com a imagem. Se eu inserir mais imagens antes ou depois, essa numeração, ó, ela vai mudar também. Eu vou utilizar agora esse elemento daqui e considerá-lo como uma foto. Então, botão direito de novo, inserir legenda. Ele está aqui com uma categoria desenho, mas eu quero que ele vá para a categoria fotos. Tá vendo? Ele vai manter aqui a visualização de como é que vai estar o rótulo dele, a categoria e o nome. Continua com o separador, se quiserem mudar, podem alterar o separador. A legenda veio para cá. Como ele foi o segundo, está sendo alterado aqui para o número 2. Podem utilizar outros, podem, ó, gráfico, se eu quiser também inserir legenda, botão direito, escolher, por exemplo, que em vez de fotos, isso daqui vai ser um gráfico. Ele não tem a opção de gráficos, vou escrever. Coloco aqui a legenda e OK. Certo? Então, a legenda está atrelada ao gráfico. Utilizar o recurso da legenda ajuda em a legenda poder ir junto com o elemento gráfico, como posteriormente também para inserir uma referência dentro de um texto, certo? Fora a montagem automática deles. Um outro elemento que também pode ser inserido e trabalhado é com tabelas. Para inserir tabelas, vocês podem vir nesse menu daqui, na imagem de tabelas, e já escolher, ou o menu tabela e inserir tabela. Vocês podem escolher aqui qual dessas opções vocês querem utilizar. Vou botar aqui que eu já consigo ir na forma correta. Quando eu coloco aqui a tabela, certo? Se eu selecionar a tabela, ele tem toda a parte de formatação necessária. Tá? Vai estar aqui no menu inferior, com a inserção e remoção de linhas e colunas, certo? Como também aqui no menu à direita, de propriedade, onde essas propriedades eu posso definir qual o texto que eu vou utilizar. Se vocês também quiserem utilizar uma formatação pré-estabelecida, ele também possui, que são esses estilos daqui de formatação, tá? Acadêmico, azul, vermelho, deixa eu botar esse vermelho.
Então, ele já cria um estilo com as cores de fundo para os títulos e outra cor para os demais. Certo? Então, nessa parte daqui vocês conseguem alterar todas as necessidades que vocês têm, de cor de fundo, do estilo, das bordas, qual o estilo da borda, qual a espessura, qual é a cor da borda, se o texto dentro de cada uma dessas células, se ele vai estar centralizado com relação verticalmente, se ele vai estar alinhado na parte do topo, no meio ou abaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da linha, ó. Centralizado verticalmente abaixo, no meio e no topo. Tá? Do mesmo jeito, vocês têm essa opção do lado horizontal. Na parte horizontal, é só vir aqui na parte de parágrafo, ó, centro, direita, esquerda, justificado. Deixar aqui no centro, certo? No centro horizontal e centro vertical. Na questão de vocês conseguirem unir células, ou seja, mesclar, também é só selecionar as células que vocês desejam mesclar, podem ser colunas ou linhas, e escolher a opção aqui embaixo, ó, mesclar. Ele vai mesclar essa célula. Se você quiser quebrar essa célula em várias opções, também aqui, ó, dividir células. Tá? Então, eu divido do formato que vocês quiserem. Pode ser verticalmente, horizontalmente, entre outros. Então, essas são todas as possibilidades que vocês têm com relação à inserção de tabelas. E na tabela, selecionando a tabela, ou seja, em qualquer ponto da tabela que vocês tiverem com o cursor, vocês podem também, com o botão direito, inserir legenda. Tá? Nesse caso, eu vou escolher a tabela, um exemplo de tabela. E como padrão, normalmente, de tabela, ele fica em cima da tabela, ok? Então, aqui está a minha tabela junto com a legenda dela, certo? Para trabalhar. Por fim, vocês têm a possibilidade de editar o cabeçalho e o rodapé da página. Como é que vocês podem fazer isso? Simplesmente clicando no cabeçalho ou rodapé e vindo aqui, ó, em mais, que ele vai abrir a possibilidade de escrita, ou vocês podem vir em inserir, cabeçalho e rodapé. Eu quero agora trabalhar com cabeçalho, aí já tem aqui um estilo padrão. Eu estou aqui no cabeçalho, vocês podem clicar com o botão direito, estilo da página, cabeçalho. No cabeçalho eu quero que mostre o mesmo conteúdo para todas as páginas, certo? Incluindo a primeira página. Nesse caso eu vou tirar a primeira página, que seria a minha capa, para ele ficar um pouco diferente. Pode definir quais são as margens com relação a esse cabeçalho, certo? Nessa parte de imagem, vocês podem adicionar uma borda também. Vou colocar uma borda aqui inferior para ele, para separar essa imagem. A área pode ter uma cor diferenciada. Se eu colocar aqui, por exemplo, um azul, né, eu vou dar um OK. Então, aqui está o cabeçalho das minhas páginas. Aí, nessa parte, se vocês perceberem, deixa eu dar um zoom, ele está com o cursor, então posso colocar qualquer coisa. Posso colocar, por exemplo, documento de exemplo. Tá? Então, posso colocar o nome que eu quiser. Além disso, ele tem alguns campos específicos, como, por exemplo, inserir. Posso inserir o número de página, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E além deles, eu tenho o número da página, total da página, a data atual, a hora que foi feita a última atualização, o título do documento, o autor ou um assunto, que eu posso definir esse assunto antes de colocar. Então, o cabeçalho está aqui definido, vocês podem ver. E vamos agora para o rodapé. O rodapé. Aí aqui é inserir também, mais um rodapé. Eu posso vir inserir número de página. Ele já colocou o número de página aqui. Eu tenho a opção também de botar a página 5 de X. Então, vou colocar ele, vou justificar ele à direita e vou colocar o seguinte, página. Aí eu venho inserir, campo, número da página, barra, inserir, campo, total de páginas. Então, página 5 de 7. Então, todos os meus rodapés, eles vão estar atualizados e sendo apresentados a página desse jeito. Então, deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem enxergar todas as páginas. Então, todas as páginas, elas estão com o rodapé do número e o cabeçalho com a cor azul. Como vocês podem ver, todas as páginas, elas vão estar com o cabeçalho azul e o número da página abaixo, exceto a primeira página, porque a primeira página eu disse que era para ser diferente. Então, nem o número veio para cá, nem o cabeçalho padrão das demais. Posso botar um cabeçalho
Aqui, posso. Escrevendo aqui, ele não vai ser repetido nas demais páginas. Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje sobre inserção de elementos dentro do meu documento. Então, até uma próxima aula. Tchauzinho!